Henker que vive duas vezes, capítulo 742. Reas Legacy, 6. Jeong-woo, com a visão turva, Rea viu de relance seu filho mais novo e se perguntou se ela tinha visto uma ilusão. No entanto, parem com isso, seus malditos bastardos. Os gritos de Cha Jeong-woo soaram claramente. Rea sentiu um toque vagamente familiar nas pontas dos dedos. Uma certa intuição fez seus olhos brilharem. Bum! Rea cerrou a mandíbula e espremeu as últimas forças restantes. Sua distribuição de luz brilhou esplendidamente mais uma vez. Essa explosão de luz era exatamente como a esplêndida explosão de luz antes de uma vela se apagar, ou o clarão brilhante dos raios do sol pouco antes do pôr do sol. A distribuição de luz de Rea emitiu uma luz que brilhou mais esplendidamente do que em qualquer outro momento. Rea agarrou a mão de Jeong-woo e puxou-o para seus braços com toda a força. Os demonismos que se agarravam a ela foram eliminados. Kikiki. Sempre com essas surpresas. De fato, você é um Quirinal. Seria uma pena deixar você ir. Que pena. Em meio às risadas e comentários sarcásticos dos demonismos, Rea abraçou Jeong-woo com força. Como era apenas a alma de Jeong-woo, Rea não foi capaz de sentir o calor de seu corpo. Porém, essa ausência só fez com que Rea se sentisse mais próxima de Jeong-woo. Ela parecia ver a dor e a difícil jornada pela qual seu filho mais novo havia passado. Ela poderia dizer sem ouvir pessoalmente. Era como um superpoder que toda mãe tinha. Ela simplesmente sabia. Mãe, com um olhar vacilante, Jeong-woo olhou para Rea. Ele tinha muitas coisas que queria perguntar à mãe. Como ela realmente chegou aqui. Ele sempre viu sua mãe como uma pessoa comum, um ser humano magro e doente. Como tal pessoa foi capaz de vir para este lugar sob uma forma tão diferente e até mesmo pensar em salvá-lo? Se alguém viesse em seu socorro, Jeong-woo pensou que seria seu irmão mais velho. Embora tivesse dito ao irmão para não vir, Jeong-woo também esperava desesperadamente pela ajuda do irmão. Se não fosse Yeon-woo, Jeong-woo pensou que a próxima pessoa provável seria seu pai. Seu pai, que ele via desde criança, sempre foi uma pessoa misteriosa. Embora seu irmão mais velho odiasse seu pai, Jeong-woo sabia que seu pai não era um homem comum. Jeong-woo adivinhou vagamente que a razão pela qual recebeu um convite para entrar na torre foi porque ele herdou o sangue de seu pai. No entanto, Jeong-woo nunca considerou sua mãe em tudo isso. Jeong-woo sempre teve uma forte crença e convicção de que sua mãe era uma pessoa fraca que ele e seu irmão tinham que proteger e cuidar. Assim, ela era essencialmente a última pessoa que ele esperava que aparecesse neste lugar. Tudo o que ele queria dizer e transmitir à mãe estava contido na palavra mãe. Esse abraço, essa temperatura corporal, esse toque. Essas eram todas as coisas que Jeong-woo desejava sentir. Desde que ele veio para a torre em busca de uma cura para a doença de sua mãe, isso era o que Jeong-woo mais desejava. Ele pulou na torre com vontade de abraçar mais uma vez sua mãe saudável. No entanto, o desejo de Jeong-woo parecia ter sido apenas parcialmente realizado. Ele conseguiu segurar sua mãe mais uma vez, mas a vida de sua mãe estava se deteriorando rapidamente. Assim, Jeong-woo olhou tristemente para sua mãe como se estivesse lhe dizendo para parar. Uau! Jeong-woo de repente sentiu um tapa feroz nas costas. Ai, mãe! Por que você está me batendo? Jeong-woo sentiu sua mente clarear. Rea olhou para Jeong-woo com olhos penetrantes. Como se esquecesse momentaneamente a situação que o cercava, Rea gritou de frustração. Quem lhe ensinou essas palavras? Eu não lhe disse constantemente para não usar palavrões? Quem foi? Com quem você aprendeu essas palavras horríveis? Em um instante, os olhos de Jeong-woo começaram a percorrer todo o lugar. Isso seria. Quem? Young. Yeon-woo, um fogo brilhou nos olhos de Rea. Acenar, acenar. Quando ele usou essas palavras? Enquanto jogava um jogo de computador. Esses cretinos, como sua mãe não está em casa, vocês passam todo o tempo no computador. Eu não disse que vocês dois só podem usar o computador 1 hora por dia e passar o resto do tempo estudando? Mãe. Jeong-woo não pôde deixar de se sentir pequeno. Ele também se sentiu confuso. Este deveria ser um momento comovente de reencontro. Então ele se perguntou por que estava sendo repreendido. No último ano do ensino médio, você deveria estar estudando, por que está perdendo tempo no computador? Já se passaram alguns anos desde que Jeong-woo entrou na torre, então mesmo descontando o tempo que gastou para cumprir seu serviço militar obrigatório, Jeong-woo já teria se formado na faculdade há muito tempo. E mais um pouco. No entanto, ele não ousou dizer essas coisas à sua mãe. De qualquer forma, espere até voltarmos. Vocês dois vão levar uma bronca. Você entendeu? Sim, Jeong-woo não pôde evitar abaixar a cabeça. Uau! Rea puxou Jeong-woo e o abraçou com mais força. Meninos tão maus. O que você achou que aconteceria se vocês dois fossem embora e deixassem sua mãe sozinha? Você achou que eu ficaria feliz se vocês dois fizessem isso? Jeong-woo não deixou de notar o leve tremor na voz de sua mãe enquanto ela enterrava o rosto em seu peito. Jeong-woo sentiu a região do peito ficar molhada. Além disso, Jeong-woo entendeu a essência por trás do significado de garotos tão maus. Seu irmão também deve ter entrado na torre. Possivelmente até mesmo seu pai. Sinto. Desculpe. Jeong-woo se desculpou, imaginando quanto dano toda a família sofreu por causa de uma pessoa.
Ele percebeu então o quão erradas suas ações tinham sido. Sua mãe, que parecia maior que a vida há pouco, pareceu se acalmar. Eu cresci tanto ou minha mãe ficou menor? Jeong-woo não conseguia entender direito. Lamento atrapalhar seu reencontro. Naquele momento, as letras começaram a se mover caoticamente mais uma vez. Também não é bom para nós simplesmente deixar você sair assim. Jeong-woo ergueu a cabeça. Sage estendeu a mão para onde Jeong-woo estava com sua mãe. A escuridão, criando um enorme vórtice, aproximou-se de Jeong-woo e da direção de sua mãe. Era o mesmo que ele tinha visto antes? Jeong-woo tentou espalhar suas Skywings depois de ver, à primeira vista, uma habilidade secreta que parecia os 5 elementos do suporte celestial, que Jeong-woo viu em uso um dia pelo exército do diabo. Embora sua alma estivesse à beira do colapso, Jeong-woo não permitiria mais que sua mãe se sacrificasse. No entanto, rasgar. Uau! De repente, uma pequena rachadura apareceu na frente de Jeong-woo e sua mãe e, à medida que aumentava, uma lacuna se formou. Isso é, os olhos de Sage se arregalaram. Jeong-woo, agora. Jeong-woo não sabia o que estava acontecendo, mas assim que ouviu o grito urgente de Rhea, rapidamente se jogou na fenda. Menor que asas do céu, maior que. Quando a habilidade característica de Heaven Wing, que era a habilidade numerada 002, foi usada, os dois logo foram sugados para dentro da fenda após um enorme bater de asas de Jeong-woo. A escuridão que Sage lançou sobre eles passou pela pós-imagem sem qualquer efeito. Clank. Bum. Assim que a rachadura abriu, ela fechou. Caramba, as letras que representavam Sage organizavam frases cheias de decepção. Ela encontrou um pedaço do sonho do outro lado da escuridão e plantou seu poder divino lá. Se ela fez isso, provavelmente foi assim que ela conseguiu construir uma barreira ilusória pequena, mas firme, ao seu redor. É a grandeza do Quirinali, ou devo dizer que o ser é incrível? Desde o momento em que ela entrou pela primeira vez no Portão das Trevas, e desde o momento em que reconheceu a alma de Jeong-woo, Rhea parecia ter plantado seu poder divino em um pedaço de algum sonho que vagava na escuridão. Ela deve ter feito isso como uma forma de escapar da escuridão a qualquer momento. Rhea não voltaria ao mesmo sonho de onde veio. Ela e Jeong-woo estariam entrando em um sonho passado que já havia terminado. Assim, sua atividade seria limitada. Ainda assim, ela escapou com sucesso deste lugar, que era nada menos que uma toca de tigre para ela e seu filho. A razão pela qual Sage não compreendeu a intenção de Rhea foi por causa das características do Quirinali. Ou isso ou ele foi muito descuidado. De qualquer forma, Rhea parecia compreender e conhecer os limites dos poderes de seu ancestral. Ela utilizou poderes muito mais eficientes do que os incontáveis membros da família Quirinali que o sábio havia encontrado antes. É por isso que estou tentando conseguir um Quirinali. Além disso, deixei o adversário escapar pelas minhas mãos. As coisas vão ficar complicadas por causa disso. HMPF. No entanto, ao contrário do conteúdo das cartas de organização, Sage não parecia muito preocupado com o desenvolvimento. Embora o movimento de Rhea tenha sido inesperado e um tanto fofo, seus efeitos foram limitados no final. Primeiro, preciso descobrir em qual fragmento de sonho ela tocou. Num mundo cheio de vazio, este era um espaço ambíguo. Não foi exatamente a escuridão, a fronteira entre o dia e a noite, ou mesmo o que sobrou que não pôde ser reconstituído durante a recriação do universo. No mundo ilusório esquecido de alguém, onde apenas as sombras dos deuses do passado vagavam, fragmentos da realidade há muito esquecidos flutuavam. Naquele espaço. Mãe, você pode me ouvir? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Jeong-woo continuou a sacudir Rhea para acordá-la. Piscar, piscar. O corpo de Rhea tremia como se quisesse destacar sua precária compreensão da vida. Parecia que ela estava à beira da aniquilação. Muito ruído estático ecoou no corpo de Rhea. Jeong-woo tentou de alguma forma conectar o corpo quebrado e desbotado de sua mãe, mas foi uma tarefa difícil. Jeong. Uau! Rhea olhou para o filho mais novo com um olhar trêmulo. Surpreso com a resposta repentina, Jeong-woo olhou para sua mãe. Mãe. Sim, estou aqui. Você precisa descobrir uma maneira de sair. Pelo menos você. Jeong-woo ficou sem palavras por um momento. Foi o mesmo de antes. No hospital, sempre que passava por uma crise e sentia dores, Rhea sempre se preocupava e demonstrava preocupação primeiro com os filhos. Mesmo agora, sua mãe estava mais preocupada com o filho do que consigo mesma. Pelo menos, você deveria. A voz de sua mãe sumiu. Jeong-woo pôde ver os olhos dela se fechando. Se as coisas continuassem a progredir, Rhea cairia em perigo irrevogável. Não, Yeon-woo e papai ainda não chegaram? Então você não pode ir a lugar nenhum. Jeong-woo agarrou apressadamente a mão de Rhea. Ele tentou compartilhar seu poder espiritual com sua mãe, mas não conseguiu, pois também estava em um estado precário semelhante. Se ele pudesse trazer sua mãe de volta à vida com o pouco que tinha, Jeong-woo com certeza aceitaria essa troca. Porém, o pouco poder que ele tinha não foi suficiente para sua mãe, que já havia esgotado todos os seus poderes. De alguma forma, Jeong-woo sentiu que deveria de alguma forma encontrar um caminho.
Apenas esse pensamento singular permaneceu na mente de Jeong-woo. Sua mãe o salvou de uma situação em que parecia não haver chance de fuga. Deve haver alguma maneira de salvá-la. Jeong-woo tinha certeza de que havia alguma coisa. Naquele momento. Um pensamento passou pela mente de Jeong-woo. Em vez de sua mãe, Jeong-woo esperava que outra pessoa aparecesse. Irmão. Os olhos de Jeong-woo brilharam. Yeon-woo e pai permanecem, certo? Sabendo que os dois já haviam entrado na torre e feito seu movimento, Jeong-woo e sua mãe tiveram que esperar eles chegarem. Uau! Menor que asas do céu, potência máxima maior que. As duas asas de Jeong-woo brilharam esplendidamente, mais brilhantes do que nunca. Assim como a distribuição de luz dispersa de Rhea, uma luz cintilante desceu em cascata por suas asas. Seu poder espiritual, que havia parado por um momento, foi amplificado e começou a circular por todo o seu corpo em alta velocidade. Seus sentidos se expandiram e seu domínio cognitivo se expandiu bastante. Rapidamente. Deve ser concluído o mais rápido possível. Jeong-woo entendeu que havia apenas um curto período de tempo em que ele poderia extrair toda a sua força assim. Então concentrou toda a sua energia espiritual em seus dois olhos. Menor que olhos dracônicos, maior que. A pupila de um dragão se arregalou nos olhos de Jeong-woo. Concentrando-se apenas em Rhea, Jeong-woo conseguiu obter a enorme quantidade de informações que compunham Rhea e armazená-las em sua mente. Jeong-woo cerrou os dentes. Dragões procuraram a verdade. Olhos dracônicos eram olhos que possibilitavam observar tais verdades. Entre os possíveis assuntos a serem observados, provavelmente não havia melhor objeto de estudo do que informações sobre um Deus que detinha a verdade. Informações de um Deus, que normalmente estariam bloqueadas, estavam chegando a Jeong-woo em grandes quantidades enquanto seu corpo enfraquecia. Este Quirinali ou qualquer outro poder. Os poderes da mãe eram fortes o suficiente para derrotar aquelas coisas que residiam na escuridão. Deve haver alguma resposta nesses poderes. Como filho de mãe, devo ter talento para utilizar esses poderes também. Jeong-woo pretendia copiar todos os poderes de sua mãe imediatamente. Ele iria copiar e incorporar os poderes em si mesmo. Claro, como Jeong-woo nada mais era do que um mortal, era uma loucura imitar sua mãe, que já foi um ser transcendente. Foi como cometer suicídio, pois sua alma já estava em declínio. No entanto, Jeong-woo não teve tempo para considerar todas essas restrições e dificuldades. E acima de tudo, Jeong-woo acreditava no seu próprio talento. Menor que adaptação perfeita, maior que. Jeong-woo possuía o talento de aceitar suavemente toda a energia, independentemente do atributo, e a capacidade de aplicá-la em si mesmo com seu alto nível de compreensão. Considerando isso e os talentos naturais que herdou de sua mãe, Jeong-woo achou que definitivamente havia uma chance. Baque. De algum lugar dentro de sua alma, um som estrondoso pareceu soar. Só um pouquinho, um pouco mais. Os Skywings de Jeong-woo estavam superaquecendo. Sua alma estava queimando em vermelho. Em meio à enorme enxurrada de informações que chegavam até ele, algo continuava sendo roubado. Jeong-woo sentiu-se tonto, como se fosse enlouquecer a qualquer momento. Mas Jeong-woo de alguma forma perseverou e resistiu. Ele sentiu que, se conseguisse superar esse período difícil, seria capaz de alcançar a exuviação e a transcendência, coisas com as quais apenas sonhara antes. Não, ele já deve ter iniciado o processo. O som que Jeong-woo ouviu ao fundo deve ser o som de sua alma se livrando de suas limitações. De acordo com o som, suas Skywings começaram a emitir uma distribuição de luz e ficaram maiores. No entanto, Jeong-woo não teve tempo de prestar atenção a nada disso. O que ele queria encontrar era o Quirinali de sua mãe, e no momento em que o analisasse completamente. Feito, baseado no poder divino que ele foi capaz de perceber. Ainda que vagamente, Jeong-woo aplicou o primeiro poder do Quirinali. Menor que espaço fechado, maior que. As Skywings de Jeong-woo, que eram dezenas de vezes maiores que seu tamanho original, dobraram-se para dentro e cercaram Jeong-woo e Rhea. Jeong-woo abraçou sua mãe com força, aparentemente afirmando que nunca a deixaria ir, não importa o que acontecesse. Ele forçou a interrupção do fluxo do tempo enquanto cercava a si mesmo e a sua mãe em uma barreira espessa. Neste espaço, Jeong-woo foi o criador e governante. A manipulação do tempo era possível. Se ele pudesse manter isso, ele poderia manter o estado precário de sua mãe, para que ela não desmoronasse. Foi como uma espécie de confinamento de animação suspensa. É claro que para manter esse espaço, Jeong-woo também precisou se confinar, pois era ele quem deveria manter o poder. No entanto, Jeong-woo não se preocupou nem se importou com esse fato. Ele acreditava firmemente que, um dia, seu irmão mais velho e seu pai viriam resgatá-los. Ainda assim, seria bom se vocês dois viessem mais cedo ou mais tarde, irmão. Pai. E então, os dois entraram em estado de hibernação, um estado de animação suspensa. Toda a reprodução está concluída. Nenhuma informação adicional encontrada. Revisei todos os pensamentos de vestígios remanescentes. Pai. Sim, vamos. Sua mãe e seu irmão estão esperando por nós. Yeon-woo e Cronos começaram a se mover imediatamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo.
Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.